Olá! Os parlamentares mantêm o olhar atento para diversos temas, mas a saúde sempre está no topo das expectativas da população e da atuação parlamentar. Com a deputada Janaína Pascoal, líder do PSL, a saúde é um assunto constante em projetos, requerimentos e nas falas da deputada no plenário. Para comentarmos um pouco mais sobre as ações do mandato da deputada Janaína para a saúde, recebo a parlamentar aqui nos estúdios da Rede Alesp. Seja muito bem-vinda, deputada, mais uma vez. Muito obrigada, Melissa, pelo convite e, sobretudo, em virtude do tema, que é realmente a maior preocupação da nossa população, que, aliás, é um fato que me surpreende, me surpreendeu muito já durante a campanha, que as minhas propostas de campanha eram mais na área da segurança pública e da educação. Mas, conforme eu ia visitando as cidades, os pedidos eram praticamente 90% na área da saúde. Então, eu já iniciei o mandato sabendo que eu iria me dedicar de maneira assim, mais detalhada para essa área, por ser a área mais preocupante para a população. E é compreensível, não é? Porque se você está doente, você tem um filho doente, tem um parente doente, não consegue atendimento, você não tem cabeça para fazer mais nada, né? Mesmo aqui, por exemplo, sofreu um acidente, tem um bom poder aquisitivo, ele precisa do serviço público para ter aquele atendimento, pelo menos inicial. Sim. Então, essa é uma preocupação. E falando sobre isso, deputada, a gente analisando os seus projetos, os seus requerimentos, a gente percebe que essa é uma questão não só de fala, mas também de ações que a senhora vem adotando desde o começo do seu mandato. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os requerimentos que a senhora tem pedido, os seus projetos de modo geral, que têm sido voltados para esse assunto. São muitos requerimentos de informação ao longo do mandato. Os mais recentes, um disse respeito vamos dizer assim, a diminuição no número dos caminhões que fazem a mamografia, o programa Mulheres de Peito, houve uma diminuição em virtude da pandemia, depois o programa foi retomado, porém com um número menor de caminhões. Então eu pedi um esclarecimento, porque mulheres de várias cidades escreveram perguntando quando é que o programa volta, vamos dizer assim, na sua integralidade. Eu fiz um requerimento pedindo informações mais detalhadas. O secretário da Saúde esteve recentemente prestando informações aqui na comissão, mas eu entendo que faltaram alguns detalhes. Então, eu solicitei esses detalhes, com relação a esse programa, com relação à abertura das AMEs de Taubaté e de Avaré. No caso de Avaré, essa AME está pronta há muito tempo. Os cidadãos de Avaré me escreveram, assim, em massa, pedindo para que essa AME entrasse em funcionamento. Eu fui à Secretaria da Saúde no meio da pandemia, fiz reunião com o secretário adjunto. Eles alegaram que precisaria fazer licitação para contratar a equipe, mas o prédio está pronto por dentro, por fora, equipado. Então, o secretário disse que vai abrir, mas não deu a data. Então, eu pedi uma definição de datas, também para a retomada, na verdade, para colocar em funcionamento o Hospital das Clínicas de Bauru, que é uma briga que eu abracei aí já tem um tempo. O secretário disse que o Hospital das Clínicas vai se transformar em hospital geral, mas não deu data. Então, eu fiz para que as pessoas nos compreendam, requerimento de informações é um pedido formal. O secretário tem que responder, sob pena até de crime de responsabilidade, por óbvio. Ninguém vai chegar nesse extremo, mas o intuito é de ter esse compromisso. E alguns cidadãos estão muito incomodados com essa demora, não só pela falta do serviço, mas pelo sentimento que é razoável de que a demora se deve a um plano, vamos dizer assim, de que essas aberturas todas ocorram em 2022, que é ano eleitoral. E é duro a gente ter que olhar para o cidadão e dizer, olha, talvez tenha alguma razão, porque se os prédios estão prontos desde o ano passado, e o argumento é de licitação para contratação de equipes, e a coisa não acontece, e a princípio acontecerá em 2022, fica esse sentimento de que a finalidade é eleitoral, e eu considero isso muito grave. Então, também fiz um requerimento de informações que eu considero importante, relativo ao programa Corujão.
que é um programa importante, porém, nós não podemos incorrer no erro de fazer exames, né, sem criar um fluxo para que o cidadão tenha um médico especialista para mostrar esse exame. E uma vez constatando, por exemplo, um câncer, tenha como chegar ao tratamento, seja químio, seja rádio, seja uma cirurgia, nos casos em que demanda uma intervenção cirúrgica. E hoje, né, o que nós temos é um acelerar dos exames sem uma estrutura, vamos dizer assim, inteligente, para que se faça uma triagem desses resultados, liberando as pessoas que não tiveram nenhum resultado significativo e encaminhando de maneira mais célere aqueles que precisam de uma intervenção. Por incrível que pareça, eu venho dizendo isso desde o início do mandato, quando promovi aqui uma audiência pública, convidei vários agentes dessa área médica para falarem sobre a possibilidade de nós instituirmos equipes de triagem nos resultados de exames feitos no sistema público, né? Então, assim, de novo, volto com esse tema, fiz um requerimento de informações, eu fico feliz que o programa Corujão esteja acontecendo, então não estou contra o programa, mas não adianta nada fazer exame se não tiver médico especialista para olhar e se não tiver equipes para receberem aqueles pacientes que precisam de uma intervenção. Porque senão, Melissa, sabe o que pode acontecer? A pessoa tem um exame, quando ela consegue chegar no médico, o exame já está obsoleto, né? Precisa fazer outro, com mais, vamos dizer assim, submissão à radiação, com perda de dinheiro público, com perda de tempo e de vida, porque no caso do câncer, um dia, né, é sinal de perda de vida. Então, o intuito desses requerimentos, para além de obter a informação, é também, vamos dizer assim, forçar o gestor a refletir sobre as ações que estão sendo tomadas. Sim, é importante, até a deputada destacou aqui a questão dos requerimentos. Você que está em casa, está assistindo a gente agora, você pode acessar o site www.al.sp.gov.br, procurar o nome da deputada e lá você tem acesso à íntegra de todos esses requerimentos. Dos requerimentos, dos projetos e de todas as ações do mandato da deputada. Esse pedido específico do Corujão da Saúde, a senhora inclusive destaca nele que o intuito não é ser contra, e a senhora coloca isso muito claramente no texto, não é ser contra o programa, mas esclarecer justamente para que ele tenha eficiência completa e aí consiga atender a população. Eu queria que a senhora falasse, refletisse um pouquinho sobre isso, a gente refletisse agora um pouquinho sobre isso. A senhora acha que, acertando essas arestas aí que a senhora pontuou no requerimento, é possível que esse seja um programa, por exemplo, permanente, uma vez que a demanda da saúde é constante? Sim, porque o intuito é você utilizar equipamentos no período da noite, quando eles estão, vamos dizer assim, ociosos. Então, é possível. O perigo que há é, na verdade, criar, vamos dizer assim, uma demanda para cirurgia, para químio, para rádio, e não conseguir escoar essa demanda, porque a fila para químio, a fila para rádio, a fila para cirurgias, ela já é grande, as 3 filas já são grandes. Então, se nós fizermos o diagnóstico, o que vamos conseguir? Vamos dizer assim, inchar essas filas que não estão escoando, entendeu? Então, precisa ter alguma inteligência nesse outro lado. E, infelizmente, está faltando. Então, eu acho que precisa primeiro escoar esse outro lado para depois criar nova demanda. E no que concerne às consultas com especialistas, eu insisto, é preciso instituir um sistema de triagem dos resultados dos exames. Porque, vou dar um exemplo aqui. 100 mulheres fazem uma mamografia. Dessas 100, né, 98 não terão um diagnóstico negativo. Vamos colocar 95, porque ali haverá 3 casos dúbios. Se houvesse uma triagem, onde um grupo de médicos autorizados já analisariam esses exames, fariam contato com essas mulheres, liberariam essas mulheres do retorno. Diziam, as senhoras podem voltar daqui a um ano para refazer. Concentraríamos os recursos humanos e materiais naqueles 5%
que tem ali gente em dúvida ou diagnóstico certo, entendeu? Porque o que acontece? Essas 100 mulheres, elas têm que passar pelo especialista para olhar o exame. Percebe o tamanho da fila absolutamente desnecessário? Se nós tivéssemos essa equipe para já liberar 95 dessas mulheres, 90 que fossem, nós concentraríamos os especialistas, que são raros, mesmo no estado de São Paulo, pelo menos no sistema público, para olharem essas 10 mulheres. As punções seriam feitas com mais agilidade, nas 7 que seriam necessárias. Está compreendendo? Sim, claro. Então, assim, nós temos uma fila desnecessária. Se houvesse essa triagem, né, as mulheres não só ganhariam em agilidade, mas em vida, porque elas não perderiam tempo nesta fila, na expectativa, fazendo outra consulta. Está compreendendo? Sim. E aí muita gente acha, não, mas isso aí você vai estar desmerecendo o papel do médico, porque afinal de contas, essa equipe vai fazer o papel do médico. Não, são médicos também, né, uma equipe multidisciplinar. E o médico especialista não vai ficar sem trabalho, porque ele vai ter aquelas pacientes que demandam, que efetivamente precisam do trabalho dele, entendeu? Então, alguma inteligência nesse fluxo tem que ter. Hoje, não tem. E esses médicos especialistas precisam, essas pacientes precisam deles com rapidez, né? Elas estão precisando ali para um tratamento, efetivamente. E falando dessa carreta da mamografia, deputada, a gente sabe que, historicamente, as mulheres... o ginecologista é um médico que as mulheres sempre vão. Pode não ir a outras especialidades, mas ao ginecologista, ao exame, lá não tem ginecologista, é o exame preventivo, elas sempre estão atentas a esse exame. Também, a senhora vê que aproveitar essa iniciativa da população e ter esse cuidado também é positivo para ampliar um programa como esse, que é importante para, por exemplo, periferias? Não, o que eu digo, é importante, mas o programa, sem o outro lado, ele apenas gera expectativa. Então, é necessário criar um sistema para que essa mulher que fez o exame receba o diagnóstico rapidamente, tenha essa análise do exame rapidamente, entendeu? E tenha acesso ao tratamento rapidamente. Porque senão, gente, vamos falar o português claro aqui, só quem vai ganhar é a empresa que vende exame. Porque aí faz o exame, ganha do Estado. Quando essa mulher consegue chegar num médico, o exame já está velho, o médico pede tudo de novo, as empresas ganham de novo. Né? E nós não estamos aqui querendo que ninguém trabalhe de graça, mas também nós não queremos jogar dinheiro público no lixo. Sim. Deputada, agora mudando um pouquinho de assunto, recentemente o governo de São Paulo lançou o programa Dignidade Íntima. Aqui na Assembleia, os deputados aprovaram o PDL 81 de 2021, que isenta os absorventes íntimos do ICMS. Mas, antes disso, a senhora e outras deputadas tinham apresentado um projeto nesse sentido. Sim. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, uma vez que essa questão, foi levantada a partir desses programas, que a questão menstrual tem sido muito difícil para mulheres de baixa renda e por exemplo, dentro dos presídios. Eu não vou aguentar, eu vou ter que fazer um comentário. O governador, ele tem essa característica. Eu vou usar um verbo aqui. Ele empresta os projetos dos outros e não fala que emprestou. Ele toma emprestado, mas não diz que tomou. Então, assim, não me importo, né? Se ele faz uma coisa que eu considero boa, eu fico feliz, mas ele tem essa mania. Então, eu já aproveito aqui para dar um recadinho para ele. Se ele quiser pegar emprestado o meu projeto, né, que dá direito à esterilização voluntária e apresentar como um programa dele, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque a população vai ganhar com isso. No caso dos absorventes, começou assim. Uma ex-aluna minha de mestrado me escreveu,
contando a situação dela quando era mais jovem, que ela muitas vezes faltava, porque não tinha absorvente. Ela é filha de merendeira, ela tem todo um histórico assim, de vitórias. Ela falou, professora, faz um projeto para as alunas terem direito ao absorvente. Eu fiz esse projeto, chamei a deputada Graciela, falei, deputada, a senhora que é presidente da Comissão da Mulher, leve este projeto para debater com a comissão, porque eu acho que seria legal a gente apresentar esse projeto como comissão. Ou seja, todas as mulheres da casa juntas. Isso lá atrás, isso começou muito antes do projeto ser protocolizado. Mas o meu projeto era específico para estudantes, tá? Para alunas do ensino fundamental 2, porque as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, né? Eu mesma menstruei aos 10 anos, não sei você, mas hoje é comum meninas com 9 anos menstruarem. Então, estão no fundamental. E para as meninas de ensino médio. Quando a deputada Graciela levou esse projeto para a comissão, as colegas entenderam que teria que alargar para mulheres em situação de rua, para mulheres presas, mulheres internadas. E, na época, eu ponderei com as colegas. Eu falei, colegas, vocês têm razão do ponto de vista da justiça social, mas eu tenho medo que esse alargamento nos impeça de alcançar o objetivo primeiro, que são as estudantes. Teve uma votação na Comissão da Mulher e essa versão mais ampla, que foi redigida pela deputada Graciela, então a primeira, que era só para as alunas, foi minha. A deputada Graciela elaborou uma versão mais ampla, houve uma votação e a versão da deputada Graciela foi aprovada, que é o menstruação sem tabu. Aí eu fiquei no dilema, se assinava junto, se apoiava ou não. Mas eu falei o seguinte, se é democracia, se eu fiz uma proposta, a minha proposta perdeu, eu vou apoiar das colegas. Então, nós somos coautoras de vários partidos deste projeto. Depois, o governador tomou emprestado, tomou emprestada a ideia, entendeu? E fez esse programa, que é um programa bom, né? Eu acho bom, e a gente aqui na casa ajudou com essa isenção. Tem aí uma série de críticas falando em lobby, falando em interesses outros, mas assim, a verdade é a seguinte, né? Me parece que em escolas públicas, sobretudo na periferia, realmente há meninas que têm essa dificuldade. Eu estudei em escola pública, com a graça de Deus, não tive esta dificuldade em especial, mas estudei em escola pública, e essa minha aluna relatou esta dificuldade em especial. Então, acho que se a gente puder trabalhar para que os alunos, as alunas, não abandonem as escolas, né, só tem ganho nisso. Não vejo demérito nenhum. Eu não aguentei, desculpa a brincadeira. Imagina. Deputada, é muito interessante, eu sou filha de professora, minha mãe relata que as alunas pediam, né, ela já está aposentada, pediam sim absorvente para as professoras, para as pessoas da coordenação das escolas, e isso ocorre com uma certa frequência, ocorriam com uma certa frequência em escolas da periferia. Então, é um programa muito importante. A gente destaca aqui que o fato de acredito que todas as deputadas assinaram o projeto, e essa articulação de assinatura foi muito simples. Assim, acho que não é nem essa palavra mais adequada, mas todas as deputadas enxergaram ali que é realmente um projeto suprapartidário. Sim, é um projeto para a população. Sim, sim. E assim, a ideia começou com essa situação da minha aluna, mas quem abraçou e juntou a mulherada foi a deputada Graciela. Eu gosto de dar o mérito, sabe, para quem tem no trabalho. Então, assim, realmente ela se destacou nesse aspecto. Deputada, a senhora sempre foi uma parlamentar, desde o começo, que fez questão de manter ali as suas redes sociais, de ter um contato com o seu eleitor, mas não só com o seu eleitor, com a população. Sim. A senhora sempre, todas as vezes que a gente conversou, a senhora fala dos e-mails que a senhora Sim. recebe, desse contato que a senhora faz questão de manter com as pessoas. Como é que é esse contato? Essas demandas da saúde também vêm desses contatos? Muito. Muito. As pessoas ligam no gabinete, as pessoas... Já aconteceu de bater na porta da minha casa. As pessoas escrevem por e-mail, as pessoas escrevem
nos comentários do Twitter, do Instagram, do Facebook. Eu tenho um site também. E elas trazem as suas aflições, as suas indignações. Algumas vezes, quando são situações assim muito pessoais, a gente orienta a buscar ouvidoria. Quando eu percebo um problema coletivo, quando um senhor ligou para falar que tinha um aparelho quebrado, um aparelho de um exame importante, era no Hospital do Homem, se eu não estou equivocado, estou falando de memória, né? Aí eu oficiei, entendeu? Porque não era um caso só daquela pessoa, era um caso da coletividade. Então, assim, essa parte da pandemia, eu fiz um trabalho, assim, na ponta mesmo, acompanhando. Por isso que eu tinha muita informação, né, sobre o que estava acontecendo. Os médicos me escrevem, né, os enfermeiros. Então, existe essa confiança. E uma coisa que eu não sei se eu estou certa ou errada, sob o ponto de vista eleitoral. Eu não sei. Mas eu penso assim, a pessoa que foi eleita, ela tem que trabalhar para todos. Entendeu? Eu não sei se isso é certo, assim, não no sentido moral, mas no sentido de inteligência eleitoral, entendeu? Porque eu percebo assim, às vezes um vereador de outro partido vem trazer um pleito e ele fica na dúvida se eu vou atender. E eu jamais deixaria de atender um vereador, que é também uma pessoa eleita para representar uma população por uma questão partidária. Né? E aí tem gente também que reclama. Ah, mas ela atende de outros partidos e não atende o dela. Não, as pessoas agendam. Se eu não estou em votação, estou no gabinete, eu atendo. Então, assim, eu acredito nisso, sabe? Que se você foi eleito, você não é mais representante apenas de quem votou em você. Você é representante do todo. Né? É deputado do Estado. Né, vereador da cidade, presidente da República, entendeu? Eu tenho esse pensamento. E eu acho que o político, ou quem está na política, porque eu não me considero política, eu acho que eu sou uma pessoa que está na política. O político, ele não pode perder o pé da realidade. Eu trabalhei um tempo em Brasília, e às vezes eu acho que o povo de Brasília é encastelado. Então eu tenho um pouco de medo disso acontecer, entendeu? Estando aqui em São Paulo, né, que está mais próximo, tem menos risco. Mas o risco existe do encastelamento, entendeu? Você perdeu o pé da realidade. Então, eu gosto desse contato. Né? No meu dia a dia, eu mantenho esse contato. A minha vida privada não mudou nada. Nada, nada. Nada. Então, assim, eu acredito que isso é importante para você fazer um bom trabalho, entendeu? Sem dúvida, e acredito que, se me permite, que a expectativa da população também é essa de poder dialogar com quem efetivamente está ali representando, independente de ter sido com o voto da pessoa ou não. Então, esse é um ponto muito importante. A deputada continua aberta a ouvir todo mundo que está em casa, mas na casa dela... Não, vamos na casa da deputada não, né, deputada? Pode mandar por e-mail, tudo bem. Na minha casa. Pode mandar por e-mail, não tem problema. Agora, deputada, a senhora, uma das questões que a senhora foi mais aguerrida durante esse ano foi a questão do soro anti-Covid. Ai, menina, começou. E aí eu queria saber se a senhora está acompanhando. Sim, já o primeiro paciente recebeu, ele passa bem. Né, ainda, obviamente, ainda não tem, assim, como fazer uma avaliação, né? Mas ele passa bem. Porque, obviamente, quando você tem um produto novo, para além da eficácia do produto, existe a preocupação que o próprio produto não venha produzir um mal, né? Causar um mal. Então, o paciente passa bem. Conversei com o professor Medina, que é o coordenador dessa pesquisa. Já combinei com ele uma visita ao Hospital do Rim, né? Para poder ter um acesso mais próximo. Então, tardou, mas está acontecendo. Né? Que bom, feliz. Bom, e a gente aguarda, né? A gente também está aqui na expectativa dos resultados dessa pesquisa que promete, com certeza, a gente continua, infelizmente o vírus continua circulando e a gente precisa ter uma resposta. Não, mas eu vou seguir acompanhando de perto.
Sim. Deputada, a senhora apresentou o PL 520 de 2021, que a senhora pede que seja concretizada a absoluta prioridade para a saúde das crianças, sim, mediante a garantia de atendimento por pediatra, seja no âmbito dos atendimentos feitos pelas equipes de saúde da família, seja pelas unidades básicas de saúde. Queria que a senhora falasse um pouco do impacto que a senhora observa para esse projeto, principalmente a gente considerando cidades menores e periferias. Sim, vamos lá. Eu conversei com o pessoal do Ministério da Saúde, que gosta do projeto, eles apoiam o projeto, mas eles entendem que para o Brasil talvez não haja profissionais suficientes para que nós implementemos uma ideia como esta. Porém, em São Paulo, tá? E aí eu levantei todos os números estão na fundamentação do projeto. Nós temos, sim, pediatras em número suficiente para colocar o projeto em prática. Eu fiz uma audiência pública com a participação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Paulista de Pediatria, CRM, CFM, todos apoiaram a ideia. Houve alguma resistência dos representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, não por serem contrários à ideia, mas por terem preocupação com a necessidade de contratar profissionais. São Paulo é um estado rico. Nós estamos com superávit, o orçamento veio muito mais alto do que se imaginava. Então, eu entendo, e não sou eu que entendo, é a Constituição Federal, que as crianças são prioridade. Uhum. A sociedade atual lida com grupos prioritários os mais diversos. Mulheres, homossexuais, transexuais, negros, indígenas, animais, porque hoje os animais, ninguém fala das crianças. Então, me parece que uma sociedade que quer ter futuro precisa investir na educação e na saúde das crianças. Se vai gastar um pouco mais, se é verdade, porque muito se investe nas equipes de médicos da família, que são importantes, mas não são especializadas, entendeu? Então, se vai gastar um pouco mais, eu acho que não é uma questão de gastar mais, é só de reorganização, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque esse movimento contra a pediatria no sistema público, e ele existe um movimento contra a pediatria no sistema público, ele é um movimento elitista. Uhum. Em que sentido? O filho da família que tem convênio, o filho da família que pode pagar particular, vai ser visto por um pediatra. O filho da família que depende do setor público, não. Por quê? Por que essa mudança de tratamento? O representante da medicina da família disse com todas as letras na nossa audiência pública que essa história de pediatra, de clínico geral, que isso aí estava ultrapassado, que era uma mentalidade ultrapassada, né? Eu respeito a opinião, mas por tudo que eu li, por todos os especialistas que eu ouvi, essa ideia não procede e ela não é boa para as crianças. Porque o pediatra, ele é formado não só para tratar os problemas de criança, e criança não é um adulto pequeno, mas ele é formado também para prevenir, para identificar situações que podem ser genéticas que vão se desenvolver na sequência. Ele tem todo um trabalho no âmbito da própria psicologia da criança e do adolescente. Então, eu quero garantir. Eu visitei algumas cidades, tá? Eu não estou fazendo propaganda política de ninguém, mas, por exemplo, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes já tem, no sistema público, na saúde básica, pediatras para atenderem as crianças. Eu quero que as outras também tenham. Algumas têm, outras não têm, entendeu? Uhum. Eu quero que as outras também tenham. E São Paulo tem número de profissionais pediatras para isso. Uhum. Acho que, para mim, parece que o principal ponto do projeto, né, deputada, é a prevenção, porque ele tem esse olhar preventivo, até de acompanhar ali o desenvolvimento da criança, mas esse olhar preventivo, como a senhora acabou de falar, para doenças genéticas, né? Então, quer dizer, é realmente
um olhar muito importante de um profissional. Outra categoria que é esquecida, que eu recebi no começo do meu mandato uma comitiva de médicas cirurgiãs infantis do Brasil inteiro. É uma categoria que é esquecida. É diferente, eu não estou falando aqui de corporativismo, estou preocupada com o serviço final, que esse é meu foco, sabe, Melissa? Tem colegas aqui, eu respeito, que eles têm uma pauta mais corporativista, dos empregos, dos salários, não é a minha pauta. Eu não estou aqui querendo cavar emprego para pediatra. A minha preocupação é com o tomador final do serviço, que no caso é a criança. Os cirurgiões que nem votam, pediátricos, né? Que não votam. Por isso que ninguém fala delas. Essas cirurgiãs pediátricas que me procuraram mostraram que elas são ainda mais estigmatizadas do que os próprios pediatras. E é diferente operar uma criança de operar um adulto. Tudo é diferente. As veias, a reação à anestesia. Entendeu? Então, a gente tem, sim, que voltar a olhar para as especificidades da saúde das crianças. Deputada, infelizmente eu tenho que encerrar porque o tempo é curto e é muita conversa que é para a gente colocar em dia, né, de outros tantos assuntos que a gente já tratou. Já convido a senhora para a gente voltar a tratar desse assunto que é importantíssimo. Como a gente começou aqui o programa falando, a saúde é um anseio da população. Ter uma saúde de qualidade é um anseio da população. Então, com certeza, esse é um tema de interesse de todos. Independente da crença política de cada um, é interesse de todos. Claro. Muito obrigada mais uma vez, Eu que deputada. agradeço. Saúde para você e para todos que nos acompanham. Muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Eu recebi aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.